Amuleto é pequeno objeto, figura, medalha, figa, que, desde a mais alta antiguidade, alguém traz consigo ou guarda por acreditar em seu poder mágico passivo de afastar desgraças ou malefícios. Dentre os diversos tipos de amuletos, a figa é o que alcançou maior popularidade. Usada para combater a esterilidade e o mal-olhado, é representada por uma mão humana fechada com o polegar entre os dedos indicador e médio. Enfim, amuleto é uma figura, medalha ou qualquer objeto portátil, qualquer coisa a que supersticiosamente se atribui virtude sobrenatural para livrar seu portador de males materiais e espirituais e para propiciar benefícios nessas áreas. Ora, ao aceitarmos o senhorio de Jesus, recebemos o Espírito Santo. Nossos pecados são perdoados. Somos recebidos como os filhos de Deus. Passamos da morte espiritual para a vida espiritual. Somos novas criaturas. O diabo se afasta e não nos toca. Não estamos mais sujeitos às maldições. Podemos usar o nome do Senhor Jesus para curar enfermos e expulsar demônios. A salvação nos leva a um relacionamento pessoal com nosso Pai e com Jesus como Senhor e Salvador. Estamos livres da ira futura, além de outras bênçãos. Em razão disso, somente o retorno voluntário ao pecado poderá alterar a nossa situação diante de Deus. O uso de qualquer objeto, seja no corpo, seja em nossa casa, não melhora em nada a nossa condição de filho, de herdeiro, de abençoado, de isento das investidas do diabo. Objetos não expulsam demônios, não quebram maldições, não substituem o poderoso nome do Senhor Jesus. O uso de amuletos evidencia não uma atitude de fé, mas de falta de fé. Deus não opera por esse meio, sejam cordões, pulseiras, pirâmides, velas, cristais ou qualquer outro produto. A Bíblia não apoia tal prática. A atitude de fé é esperarmos no Senhor e nele confiarmos. Alegremos-nos no Senhor e Ele nos concederá os desejos de nosso coração, como está em Salmos 23, versículo 1. A nossa confiança deve ser depositada no Senhor e não em amuletos. Diz a Bíblia, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Salmo 40, versículo 4. Se dividirmos a nossa fé entre Deus e os amuletos, estaremos cocheando entre dois pensamentos. Não é esta uma manifestação de fé, mas uma manifestação de incredulidade, de dúvida nas promessas de Deus. E a dúvida é inimiga da fé. Abraão não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, certo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Abraão creu na promessa de que seria pai de muitas nações. Aguardou confiantemente, não apelou para objetos, amuletos, cordões, pulseiras, vassoura atrás da porta. Os amuletos, longe de serem veículos de bênçãos, podem trazer maldições, porque a fé não está centralizada exclusivamente em Deus. Diz a Bíblia, ai dos que confiam no poder místico dos amuletos, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Parafraseando o que está em Isaías 31, versículo 1. O uso de amuletos pelo povo de Deus equivale a tornar o caminho de volta ao Egito. As nossas superstições foram deixadas no esquecimento. Não precisamos limpar nossos olhos com óleo ungido para não vermos as coisas do mundo. Pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, já morremos para essas coisas, para o sistema mundano, para o pecado. O Espírito que em nós opera não nos permite colocar coisas impuras diante de nossos olhos, como está no Salmos 101, versículo 3. Os objetos ou qualquer tipo de material, seja sólido ou líquido, do reino mineral ou do reino vegetal, não servem para aumentar a fé dos cristãos.
O que transmite fé, o que proporciona fé, o que dá origem à fé é a palavra de Deus, como está em Romanos 10, versículo 17. Jesus não distribuiu qualquer tipo de objeto para melhorar a fé dos seus ouvintes. Nos primeiros passos da igreja, vemos Pedro e demais apóstolos anunciando insistentemente o Cristo vivo e falando com paciência e sabedoria dos mistérios de Deus e das palavras do Senhor Jesus. E todos se enchiam de alegria e milhares aceitavam o Evangelho, como está escrito. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E os que com grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2, versículos 38 e 41. O uso de amuletos é incompatível com a vida cristã e não proporciona prosperidade material ou espiritual a ninguém. Quem deseja viver uma vida de paz e de abundância deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Para viver a sua fé, o cristão não precisa de figas, de cordão de ouro, varinha mágica, porque as maldições não prevalecem contra as nossas vidas. Como está escrito: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não encontra repouso. Provérbios 26, versículo 2. A maldição nos alcança se não estivermos sob a proteção de Deus, se não confiarmos nele, se estivermos em pecado. A maior maldição de um homem é estar sem Jesus. Já está em maldição, já é maldito, já é condenado. A fé cristã rejeita o uso de qualquer objeto com o propósito de obter favores espirituais ou evitar a influência demoníaca. Seja qual for o objeto, seja um pedaço de pano, seja um lenço, seja uma vassoura, seja uma figa, um cordão, qualquer coisa. Do Egito já viemos, das superstições já nos libertamos, do jugo do opressor já estamos livres. Da Babilônia espiritual já saímos. Cristo quebrou na cruz todas as amarras, grilhões, embaraços, quebrou os fortes laços que nos prendiam ao mundo das trevas. Um irmão escreveu num fórum de debate: Deus nos fez livres, livres de contatos físicos para o sentir, livres de pontos de apoio para crer, livres de toda e qualquer espécie de superstição e amuletos, livres para crer num Deus que tudo supre, tudo faz, tudo opera naqueles que o amam. Quando estávamos na ignorância espiritual, fazíamos uso de incensos e defumadores para afastar os maus espíritos. A Bíblia nos dá a receita: submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, versículo 7. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão, como está em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Fique com essas palavras em nome do Senhor Jesus e não se sujeite a andar com amuletos pendurados no pescoço, amuletos amarrados no braço, amuletos colocados na sua casa. Não, você é livre, você tem a comunicação direta com o seu Deus.